Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de sarcopenia, que é, na verdade, sarcopenia é a perda da massa muscular e força com a idade que vem junto com o envelhecimento. E você consegue perceber rapidamente isso na estrutura muscular e na capacidade funcional. O problema de tudo isso é que, à medida que você vai perdendo massa muscular, você perde capacidade funcional. Então você tem mais dificuldade para fazer as atividades diárias. Com isso, você se cansa mais rápido, aí você começa a ter medo de fazer as coisas e você vai evitando fazer. Isso por si só já é um problema sério, porque acaba aumentando o risco de quedas com o tempo. Mas imagina se você é diabético e você tem que fazer atividade física com essa idade. E o mais engraçado é que essa sarcopenia é a mesma coisa, é muito parecida com crianças que têm perda de massa muscular e malnutrição, o que significa que, com o aumento da massa muscular e uma nutrição melhor, você consegue manter uma massa muscular maior, como você vê aí no vídeo. Mas ela parece agora diminuindo com o envelhecimento e a parte de fora branca é a gordura. O que causa isso? Falta de atividade física, má alimentação, pouca ingestão de proteínas, queda no número na testosterona e uma inflamação crônica, que a gente fala que é você fica com um óleo sujo no carro. Imagina um carro com óleo ruim. E o exercício consegue reverter isso. A causa de força, da perda de força, é causada por um monte de fatores. Mas um dos primeiros que esses choquinhos amarelos são o cérebro mandando os impulsos para o músculo. E a gente perde isso com a idade. Mas você consegue recuperar com o exercício. Se você recupera isso, se você não precisa nem ganhar massa muscular. Você já ganha, nas primeiras semanas, só com essa melhora do impulso nervoso do cérebro para o músculo, você já fica mais forte, já começa a andar melhor. E aí depois você faz um trabalho gradativo no seu ritmo para ganhar massa muscular. A gente tem falado do envelhecimento e diabetes e tem falado muito do fortalecimento muscular. E por que eu bato muito o fortalecimento muscular? Porque quando você faz uma atividade aeróbica, ela ajuda a consumir aquele açúcar que está no sangue, aquele nível de glicose, nas primeiras 24 horas, mas depois ela para de ter esse efeito de consumir. Mas se você tem massa muscular, ela consome esse açúcar, ajuda a controlar esse nível glicêmico o tempo todo. E aqui a gente vê uma foto do envelhecimento. Do lado esquerdo, você vê na parte preta do meio, entre 19 e 25 anos, é a massa muscular. E do lado de fora é a gordura. Praticamente nada de gordura, muito mais massa. Com 65 anos, a gente já começa a ficar, você pode ver o meio que o preto é bem menor, a massa muscular, e a massa branca, a gordura, é bem maior. A gente começa a ficar mais flácido, ter menos massa muscular, isso dificulta ainda mais o índice glicêmico. Mas esse controle do índice glicêmico. Mas o mais perigoso é que a gente começa a ficar fraco e a gente começa a ter medo de fazer as coisas. E quando a gente tem medo, a gente evita e a gente faz menos e a gente fica mais fraco e a gente vai perdendo a qualidade de vida e a independência. Então essa perda de independência agrava ainda mais o controle da diabetes na terceira idade. Voltando àquele ciclo vicioso que eu falei de medo e sedentarismo, né? Você perde a massa muscular e força com a idade, mas se você for sedentário, você perde ainda mais. Aí o seu equilíbrio e sua marcha ficam comprometidos. Então você começa a evitar nos lugares, você começa a ter medo. E aí quando você perde medo, você fala, putz, eu não vou mais ali, eu vou de carro, eu vou mandar alguém fazer. Você já não faz com a mesma intensidade, não faz com a mesma frequência. Aí você começa a ter algumas quedas. Isso aí ela tira a sua confiança e tira a sua moral, né, a sua autoestima. Então você, poxa, eu tô ficando velho mesmo, é melhor não fazer mais nada, senão eu vou cair, vou dar trabalho para alguém, ou você tem vergonha. Com essa capacidade funcional diminuída, chega um ponto que entra no estado de fragilidade, que a pessoa não tem mais independência. E aí, para ela sair disso, tem que ter muito esforço. Então, o ideal é que, na terceira idade, você faça atividades físicas, tanto aeróbica quanto de fortalecimento muscular, o tempo todo, para que você evite chegar nesse ponto que seja muito difícil voltar a fazer atividade física e ganhar sua capacidade física funcional. Existem algumas ferramentas que a gente usa para avaliar a capacidade funcional, o quanto a pessoa ainda tem de independência, de força nas pernas e associa isso com o risco de quedas. Então a gente sabe se o indivíduo está chegando num ponto de ter um risco de queda aumentado. Pode ser tantas ferramentas de testes práticos como questionários.
Você está vendo na foto aí um teste que a pessoa levanta da cadeira, faz a volta no cone, do lado esquerdo e retorna para a cadeira. É um teste de agilidade e força nas pernas. Você vê do lado direito a pessoa levantando do sofá para ver se ela é um teste de força nas pernas. Você vê o símbolo da mão para ver se a pessoa ainda tem força na mão, que é um índice que está relacionado à independência. E você vê uma senhora ali do lado direito, no canto direito, andando com aquele pezinho bem rasinho, sabe, que arrasta o pé? Então esse é um sinal que a pessoa está perdendo total independência. A gente fala de shuffling, a pessoa está jogando os pés para frente, bem rasinho, porque se ela levantar muito o pé, ela muda o centro de gravidade e perde o equilíbrio. Isso já são sinais. A gente vê aqui um questionário que são indicadores de risco de queda, tá? Que já está mostrando que você está chegando lá. Então vamos lá. Eu vou ver se você se identifica com alguns deles. Eu tropeço às vezes. Eu não consigo subir e descer degrau sem uso de corrimão. Significa você perdeu a força nas pernas. Minha velocidade de caminhada ficou mais lenta. Eu não consigo cruzar a rua com o trânsito aberto. Quer dizer, a sua velocidade de caminhada ficou mais lenta e a força, a potência nas pernas diminuiu. Eu não consigo andar mais de 1 quilômetro de uma vez sem parar, quer dizer, sua perna cansa muito rápido. Eu não consigo ficar numa perna por mais de 5 segundos, você já está ficando com o equilíbrio super afetado. Eu uso bengala, não preciso falar mais nada, né? Eu não consigo espremer ou torcer uma toalha, você perdeu força nas mãos e quando você perde força nas mãos, você perde independência dentro de casa. Eu tenho tontura, eu me sinto desconcertado, quer dizer, a sua perda de equilíbrio está afetando aí todo o lado neurológico ou a pressão, alguma pressão alterada. Minhas costas ficaram curvadas. Com a idade a gente vai fechando, né? Eu tinha até um tio que a gente brincava e chamava ele de tio Caju, porque ele foi fechando a postura, mas depois ele fez um tratamento com um terapeuta e de exercícios, de ativação, tudo, e ele recuperou a postura e está super bem. Eu tenho dores nos joelhos, a degeneração, mas existem dores aceitáveis e não, mas com atividade física bem organizada tende a melhorar. Eu tenho problemas de visão que afeta o jeito que vocês vê as coisas, as distâncias, então aumenta o risco de queda. Eu tenho problemas de audição. Por incrível que pareça, a audição ela é um fator de segurança, que você está na rua, você escuta um carro, você antecipa, você escuta alguém te avisando, ou até você se apoia em alguma coisa, você escuta, você percebe que pelo barulho que não está firme. Eu tenho problemas com esquecimento de memória, então isso já começa a tirar o medo e a independência automaticamente. Você não sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo, como você deveria fazer. Você tem medo de cair. Quando a pessoa tem medo de cair, ela começa a evitar as coisas. É engraçado, eu tive algumas experiências recentemente vendo alguns amigos, alguns clientes antigos mudando esse comportamento. Você vê que a pessoa não tem aquela mesma confiança de atravessar a rua ou fazer as coisas. Eu tomo 5 ou mais remédios, a quantidade de remédios está ligada ao seu estado de saúde, também está ligado aos efeitos colaterais como cansaço, tontura, mudança de pressão, e isso está relacionado à saúde no geral. Eu percebo que minha visão está escurecendo quando ando pela casa. Isso é um fator, se você não consegue enxergar, você perde totalmente a confiança de fazer as coisas ou de sair de casa e vai ficando cada vez mais sedentário. Para sair da minha casa é muito difícil, eu tenho que descer muitas escadas, subir muitas ladeiras e eu fico com medo. E isso você acaba evitando, o dia que você não está tão bem, você acaba não fazendo, ou com o tempo você nem faz mais. Existem desníveis na casa, né? Muitos lances de escada, rampas, superfícies escorregadias, isso muda muito. Aliás, a maioria das quedas, acho que 70% a 80% das quedas dos idosos ocorrem no banheiro. Eu tenho que usar a escada. Quando eu falo escada, você não tem outra opção de fazer as coisas a não ser subindo muitos degraus. E isso acaba virando um fator limitante de fadiga e medo de cair. Eu ando numa superfície inclinada, próxima à residência todos os dias. Quem mora em bairros de São Paulo que tem subidas e descidas, com calçadas super desniveladas, só para você sair da sua rua e começar a caminhar do exercício já é um desafio de medo e de fadiga. Eu vou falar rapidamente aqui de um teste, no próximo vídeo meu eu vou detalhar os testes melhores, mas é só um indicador rápido. Se você consegue levantar e sentar da cadeira com facilidade, sem usar as mãos. Um dos professores que eu tive na Austrália dizia que um dos primeiros sinais de queda de qualidade de vida e perda da capacidade é que a pessoa tem que levantar da cadeira, se ela não consegue levantar da cadeira sem puxar pelas mãos. Ela tem que se agarrar em alguma coisa para puxar ou empurrar pelas pernas, é um dos primeiros sinais.
Se você consegue subir e descer da cadeira com as mãos cruzadas no tórax, é sensacional, você está com bastante força nas pernas, mas tem alguns índices melhores olhando na tabela no próximo slide. Por exemplo, nesse slide é o teste de levantar da cadeira. Então, em 30 segundos, quantas vezes você consegue levantar da cadeira? Mas é assim, você tem que sentar no fundo da cadeira, hein, com as costas lá no fundo da cadeira, uma cadeira de mais ou menos aí uns 43 centímetros. Como tu falou já, você levanta, estica bem o joelho, senta de novo, encosta as costas no fundo. Quantas vezes você consegue levantar? Então vamos olhar aqui, bem no meio do gráfico, você vê lá a categoria 70 a 74. A cor mais clarinha é homem, a cor mais escura é mulher. Então um homem de 70 anos, o ideal seria que ele levantasse aí umas 14 vezes da cadeira, ou 12 a 14 vezes da cadeira para estar numa margem segura. As mulheres, que elas levantassem aí também umas 9 a 12 vezes da cadeira, 13 vezes da cadeira, numa margem segura. Não são dados, assim, não é um diagnóstico, mas ele te dá uma indicação. O importante é você fazer esse teste, fazer alguns exercícios e repetir depois de uns dias, que com certeza você faz ele melhor. E acompanhando ele ao longo do tempo para ver se você está mantendo a força nas pernas. Mas é o primeiro indicador aí que eu vou deixar para vocês, já para perceber se vocês estão perdendo capacidade funcional. Se perder, você vai se exercitar menos. Se você tiver diabetes, a diabetes com certeza vai piorar e vira um ciclo vicioso. Aqui vai um outro índice, voltando a falar do envelhecimento e diabetes, só para fechar um pouco melhor. Aproximadamente 50% dos australianos com diabetes têm 65 anos ou mais, mostrando que existe uma associação entre a inatividade física, envelhecimento, perda da capacidade funcional e o aumento da diabetes. Se você está nesse quadro, passa no seu médico, faz um plano, procura ajuda numa academia local, que você se sinta confortável e tenha a regularidade para começar, tá bom? Não desiste no primeira coisa, tá bom? Vale a pena esse esforço, vale a pena essa dedicação. Se você tem algumas restrições aí, onde você mora, eu falei as barreiras para você fazer atividade física, escolha um sapato bom, que tem uma sola antiderrapante, seja confortável para os pés. Né? Não vai andar de chinelo, sandália, porque é chance de cair. Dá uma olhada na sua casa, vê o que você pode fazer para torná-la mais segura, ou um caminho que você possa utilizar para caminhar, fazer exercício no bairro até a academia. Se você tiver com um problema de visão ou já com risco de queda, tenta manter a casa iluminada ou tenta fazer exercício nos horários que tem iluminação. E aqui é um pouquinho do exercício, uma pesquisa que eu desenvolvi na Austrália, que tive o prazer de publicar, com exercícios na cadeira. São 5 exercícios feitos 2 vezes por semana na cadeira, usando pezinhos, então você pode usar até uma garrafa de água, não vai ter custo nenhum. Sentado, que em 12 semanas aí melhorou a capacidade funcional dos idosos em 35% a 40%. E já eram pessoas de idade que tinham sérias condições de saúde e não tinham mais independência. Mesmo assim conseguimos trabalhar. Imagina se você estiver super motivado e tiver independência para fazer ainda mais. No próximo vídeo vamos falar desse trabalho. Bom, eu dei algumas dicas gerais aí da importância da atividade física, como a gente degenera, como afeta a diabetes, né? A falta de atividade física por si afeta a diabetes, mas quando envelhece a gente perde força, perde a capacidade, afeta ainda mais quem tem diabetes. Eu estou deixando o meu site, meu contato. Se você tiver alguma dúvida, por favor, envie mais questões. No próximo vídeo eu vou estar falando de ferramentas, né, modelos de exercício que você pode fazer em casa, sentado na cadeira, para melhorar sua capacidade funcional. Porém, procure sempre a ajuda de um médico antes de começar, por segurança. É um tempo muito bem investido, tá bom? Então, o próximo vídeo vai ser sobre exercícios na cadeira, para pessoas que estão com dificuldade de se exercitar, porque já perderam força e um pouco da capacidade funcional, então precisam de uma ajuda extra para reganhar tudo, tá? Obrigado. E muito obrigado pela atenção, prazer estar aqui, e logo outro vídeo vai ser colocado no ar.